Fala pessoal, estamos de volta com o segundo Samuel. Depois de muitos anos sofrendo e sendo perseguido pelo rei Saul, finalmente chega uma notícia que mudaria para sempre a vida de Davi. Um homem chega correndo do campo de batalha, trazendo roupas rasgadas e sinais de tristeza. Ele conta que Saul e seus filhos morreram na guerra contra os filisteus. E dentre os mortos estava Jonatas, que era considerado o melhor amigo de Davi. Esse homem que veio dar a notícia, ele imaginava que Davi ficaria feliz, afinal, Saul havia passado anos tentando matá-lo. Mas não foi isso que acontece. Davi fica profundamente triste, ele chora profundamente, ele rasga suas vestes e ele canta um cântico de tristeza, né? Esse cântico fala assim, que os valentes morreram, como caíram os valentes. Isso você pode conferir na palavra, na Bíblia. O cântico que Davi faz para Saul e para Jonatas. Mesmo depois de tudo que ele sofreu, Davi ainda respeitava Saul, porque ele havia sido já um homem escolhido por Deus. Com o tempo, Davi foi ungido rei sobre Judá, mas o reino ainda estava dividido. Parte do povo seguia a família de Saul, principalmente um dos seus filhos chamado Isbosete. Isbosete ficou por um tempo como rei. Então começa uma guerra silenciosa entre a casa de Saul e a casa de Davi. Enquanto isso, Davi cresce em força, em liderança e respeito. Aos poucos, o povo vai percebendo que ele estava com a unção de Deus, que ele era um escolhido. Depois da morte de Isbosete, aí sim, todas as tribos de Israel finalmente reconhecem Davi como rei de toda a nação. Era o começo de uma nova era. Davi decide conquistar Jerusalém, uma cidade fortificada que parecia impossível de ser conquistada, mas ele consegue. E por isso, ela passa a se chamar Cidade de Davi. Então, ele traz a Arca da Aliança para essa cidade. Era um dia de festa, com músicas tocando, o povo celebrando e Davi dançando diante de Deus, com toda alegria. Ele não se importava com a aparência, com a posição, seu coração estava cheio de gratidão. Mas sua esposa Mical olha pela janela e despreza aquela atitude, achando humilhante um rei agir daquela forma. Mesmo assim, Davi prefere agradar a Deus do que agradar pessoas. Com o reino fortalecido, Davi começa a vencer guerras contra os inimigos de Israel, os filisteus, os sírios, os amonitas, todos são derrotados. Israel vive um tempo de riqueza e de paz. Davi também mostra bondade, ele procura alguém da família de Saul para honrar por amor ao seu amigo Jonatas. Então ele encontra Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado dos pés. Mefibosete tinha medo de ser morto, mas Davi o surpreende. Ele devolve suas terras, ele o protege, ele ainda o convida para comer todos os dias na mesa do rei. Era a graça em meio à dor. Mas então acontece o maior erro da vida de Davi. Numa tarde, enquanto seus soldados estavam em guerra, Davi fica no palácio. Da varanda ele vê uma mulher e ele acha ela muito bonita. Ela estava tomando banho e Davi fica ali olhando. Seu nome era Batseba. E mesmo sabendo que ela era casada com um dos seus soldados fiel, chamado Urias, Davi manda buscá-la. Os dois pecam e Batseba engravida. Desesperado, para esconder o erro, Davi tenta trazer Urias para casa, sair da guerra, trazer ele para casa, mas Urias era tão honrado que se recusava a descansar. Ele achava injusto com os soldados que estavam lutando. Então Davi faz algo terrível. Ele manda Urias para a parte mais perigosa da batalha para que ele fosse morto. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois da morte de Urias, Davi toma Batseba como esposa. Parecia que ninguém havia notado o pecado de Davi. Mas Deus sabia. Então, Deus envia o profeta Natã até Davi. Natã conta uma história sobre um homem rico que roubou a única cordeira de um homem pobre. Davi fica indignado com a história e diz: esse homem merece morrer. Então o profeta Natã olha bem para Davi e responde: tu és esse homem. Naquele momento, o coração de Davi se quebra. Ele percebe, ele entendeu o seu pecado. E ele se arrepende profundamente diante de Deus.
Mesmo sendo perdoado, as consequências começam a aparecer dentro da sua própria casa. O primeiro grande sofrimento vem através de seus filhos. Aminon, um dos filhos de Davi, sente desejo doentio por sua meia-irmã Tamar, e ele a violenta. Tamar fica destruída emocionalmente. Seu irmão Absalão guarda ódio dentro do coração. Davi fica furioso, mas não toma atitude firme. Então, depois de tempos, Absalão manda matar Aminon e foge. Anos depois, ele retorna, mas algo havia mudado dentro dele. O filho de Davi começa a desejar o trono do pai. Absalão ele era bonito, ele era carismático e sabia conquistar as pessoas. Ele ficava nos portões da cidade, ouvindo problemas do povo e dizendo: "Ai, se eu fosse juiz, eu mudaria tudo isso, eu resolveria tudo isso." Aos poucos, o coração do povo começa a se inclinar para ele, até que um dia Absalão se declara rei e inicia uma rebelião contra o próprio pai. Davi precisa fugir de Jerusalém chorando, descalço e humilhado. O rei poderoso agora estava quebrado por dentro, traído pelo próprio filho. A guerra entre os homens de Davi e os homens de Absalão finalmente acontece. Antes da batalha, Davi dá uma ordem para que ninguém encostasse no filho dele. Poupem o jovem Absalão. Mas durante a fuga, o cabelo de Absalão fica preso em uma árvore. É como se ele ficasse pendurado entre o céu e a terra. Então Joabe o encontra e o mata. Quando Davi recebe a notícia, ele não comemora a vitória. Ele chora: "Meu filho, quem me dera morrer em teu lugar", ele fala. Era um grito de um pai destruído. Depois disso, Davi continua reinando, mas já não era o mesmo homem do começo da história. Ele ainda amava o Senhor, ele ainda buscava a Deus, mas ele carregava cicatrizes profundas. Nos últimos anos do seu reinado acontecem novas guerras, rebeliões surgem e o reino enfrenta dificuldades. Em um momento de orgulho, Davi manda contar o povo de Israel, confiando mais em números do que no próprio Deus. Então uma praga atinge a nação. Arrependido novamente, Davi ergue um altar ao Senhor em um monte em Jerusalém. E aquele lugar no futuro se tornaria o grande templo de Salomão. E assim termina segundo Samuel. Não como uma história de um rei perfeito, mas de um homem que era corajoso, apaixonado por Deus, cheio de falhas, que caiu profundamente, mas nunca deixou de se arrepender diante do Senhor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, compartilha e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.